Grandes Séries, lá em Moça Bonita. Foi o jogo mais rápido da minha vida. Eu cheguei, comprei ingresso, aguardei, nada de começar o jogo. Aí, depois de uns 40 minutos esperando, não tinha ambulância. Aí chegou a ambulância, mas não tinha médico. Aí o Campo Grande perdeu pro WO. Porque o que o Kleber estava falando da questão aí da falta de estrutura é isso. Às vezes o cara não tem dinheiro para inscrever o jogador, perde de WO porque não tinha ambulância, ou então não tinha médico. É uma série de burocracias que eu acho até um certo exagero da federação, que isso é uma coisa que também poderia ser minimizado se tivesse rodada dupla em alguns jogos, né? Porque não tem cabimento você marcar um jogo às vezes de um time que não vai dar retorno, o cara nunca joga mesmo em casa e fazer isso. É bem complicado. O problema do WO, além disso tudo que o Sérgio relatou com propriedade, o problema do WO na terceira divisão também é muito, eu acho que é muito, em algumas partes, eu não sei se eu vou estar falando, o Sim seria melhor indicado para falar isso, mas tem alguns clubes que literalmente eu acho que estão no amadorismo, né, durante muito tempo. Então, esquecem de inscrever um jogador, entendeu? Ou, por exemplo, nesse jogo que eu fiz, que foi o primeiro, Carapebus e Juventus, a primeira pessoa que eu conheci na série B2 foi um garoto, né, 26 anos, é um garoto, não é 26 não, 23 anos, é um garoto, ele é lá do Maranhão, então ele está me contando que durante 3 dias, né, ele veio aqui para o Rio de Janeiro, veio com passagem picada para ficar mais barato, né? Durante 3 dias você viajando, e ele não podia jogar porque ele não estava inscrito. Ou seja, já era a segunda rodada do campeonato e ele não podia jogar porque ele não estava inscrito. Então tem essas coisas, né? Que aí a crítica ela vai para o futebol brasileiro de uma forma geral, né? O amadorismo de alguns dirigentes, né, também é visível nessas divisões. A gente relatou isso, a gente viu isso. Kleber, fala assim. Tendo em vista também que muitas das vezes também, eu sei que acontece isso, mas para escrever um atleta profissional, também não é muito barato não, entendeu? Então, às vezes, o dirigente não tem essa receita, esse dinheiro. O ano passado ficou em torno de R$700, R$750 para ele escrever um atleta, e o próprio dirigente vai barrigando aquele atleta por ele não ter aquela condição de pontual, de resolver aquele problema naquele dia. Não aconteceu isso comigo, mas eu deparei com muitos dirigentes que passava, caramba, isso tá caro, tá assim, tá assado, não tem como nem escrever, estou juntando dinheiro para poder escrever um atleta na semana que vem, hoje eu estou vindo só com 13. Aconteceu isso na primeira rodada, assim, tudo que você falou é verdade. E acontece, geralmente, eu acompanho muito as tabelas. Antes mesmo da questão do livro, eu sempre acompanho muito as tabelas. E o que o Sim falou bate muito, porque geralmente o grande número de WOs que acontece, geralmente é na primeira e na segunda rodada, que é onde ainda o cara está começando a se estruturar financeiramente para poder conseguir alguma coisa. O recurso chega tarde, né? Sério, o recurso chega tarde. Eu imagino até que os caras fazem de tudo para o recurso não chegar, para poder enrolar meio no campo. Eles criam dificuldade para depois apresentar vocês facilidade. A sensação que eu tenho é essa. Isso é pura verdade. Eu gostaria... No meu caso, não aconteceu porque eu tinha a prefeitura. Isso. Eu gostaria que o Sinho, tá? E aí o Sinho, logicamente, ele é a pessoa mais competente para falar sobre isso. Eu gostaria, e aí, né, a gente sabe que é um pouco complicado esse assunto, tá? Mas eu gostaria que o Sinho, né, ele falasse um pouco do apoio que esses clubes, tá, têm da Federação do Rio de Janeiro. Beleza, Sinho? Então, você, como é presidente do clube aí, você pode pautar melhor isso pra gente. Qual é o apoio, né, literalmente, que a federação dá para esses clubes? Eu fiquei sabendo, né, que a federação, pelo menos nesse último campeonato, pagava o trio de arbitragem, ou seja, não era mais o time mandante. Então isso já é muito bom. A gente tem que bater palma também, né? Não é só criticar a federação, né? A gente tem que ver
que a federação pode ter errado na primeira divisão, pode ter todos os defeitos, mas em alguns pontos, né, e principalmente nesse ponto que é importantíssimo, porque se você, né, paga o trio de arbitragem, né, paga a custa do estádio e tudo, não sei o quê, isso pode inviabilizar mais ainda de se ter o campeonato. Então, eu gostaria que a pessoa que é o presidente do clube, eu gostaria que ele falasse do apoio que se tem na federação e do que a federação ela poderia ofertar a mais para esses clubes. Desculpa, tá? Estou dando uma de repórter aqui, Guilherme. Eu estou perguntando aqui. Tranquilo, à vontade. Não, vai sim. Verdade. Perfeito, Kleber. Perfeita colocação. Eu, clube, Magiense Futebol Clube, eu não tenho muito o que reclamar da federação em termos de B2. Eu vi que teve um apoio muito grande, sim, em termos de borderô, porque eu vim de uma Série C, onde eu gastava muito mais, entendeu? Na Série C eu gastava muito mais, e na Série B2 eu consegui um subsídio muito bom, entendeu? Eu não, todas as equipes da B2 conseguiram isso. Só que a maioria das equipes da B2 são antigas, então já vem com débitos, com muitas despesas que não foram conseguidos concluir durante esses anos. Então eles veem a dificuldade muito maior do que o Sim, o Magiense, hoje, com 3 anos, com tudo em dia, não devendo nada. Então o que vem ali, a gente trabalha em cima disso. Agora, você imagina um clube que vem com débitos anteriores, lá atrás, que eu não sei quantos anos, que tem um clube aí que tem 30, 40 anos de federação. Não é o meu caso, claro. No meu caso, hoje, esse ano, eu ganhei até isenção de alvará por eu nunca ter passado por vermelho em 2019. Pô, legal. Então, como você disse que eu sou a pessoa mais indicada, na verdade, eu não sou a pessoa mais indicada. Eu estou falando por mim. Se a pessoa mais indicada seria aquele que é mais prejudicado. Até mesmo em condição, porque tem clubes que não conseguem nem a própria subvenção por estar devendo. Tem clubes que não conseguem um bordeiro mais baixo por jogar de portão fechado. Tem clube que não consegue isso por estar devendo muito tempo e não ter arcado com parcelamento. Então, existe muito isso dentro das divisões inferiores, entendeu? Eu acompanho o meu grupo da Série B2 e eu pouco falo. Por que eu pouco falo? Se eu for falar por mim, eu vou botar a federação lá no alto. Se eu falar por eles, eles vão achar que eu estou esnobando. Então, eu fico quieto, ouvindo e aprendendo. Então, eu sou um caçula que eu escuto, aprendo e sigo. Se a determinação é pagar, eu pago. O dia que eu achar que não tem como eu pagar, eu vou falar, vou mandar um e-mail e vou dizer esse valor não tem como pagar, como a gente fazemos? E assim eu sigo. Rapidinho, só para ir para a próxima pergunta, só relatando um pouco o que o Sinho fala, que está no livro, tá? O Mesquita esse ano está fazendo 100 anos de existência. Então, Mesquita está fazendo 100 anos. Mesquita já teve 4 participações na primeira divisão. Então, tipo assim, eu nunca vou falar que Mesquita é um time pequeno, porque nada pequeno resiste a 100 anos, entendeu? Então, tipo assim, eu considero o Mesquita um time de pouca estrutura, que esse ano, e aí eu também reporto isso no livro, né, que esse ano passado, em 2019, esse ano está fazendo 100 anos de Mesquita, ele só conseguiu participar do campeonato porque teve uma ajuda absurda do Madureira, né? Então, o Madureira cedeu o campo da mesma forma que os atletas, da mesma forma que o Carapebus, ele só conseguiu colocar o time em campo, né? Porque o Cardoso Moreira empresta o estádio a custo zero para os caras. Então, o Carapebus é loucura, porque eles são de São João da Barra, né? O clube é em Carapebus, treina em São João da Barra e joga em Cardoso Moreira, né? Porque tem lá um acordo lá com a prefeitura, que é um acordo uma logística muito pesada. Uma logística muito pesada, entendeu? Então, tipo assim, todas essas dificuldades, né? Que são as dificuldades, aí eu volto naquele ponto inicial que eu falei, são as dificuldades de todo brasileiro, não está só relacionado a futebol, está relacionado à sociedade brasileira, elas estão relatadas no livro. E o mais maneiro do livro, que mesmo com todos esses problemas, né, essa garotada, o Cinho, né, através do Magiense, os outros presidentes, eles seguram a peteca e não deixam literalmente esse futebol morrer. Porque futebol tá uma coisa tão sem graça,
que eu julgo hoje, né, muito mais interesse em estar buscando, né, acompanhar uma divisão, por exemplo, da segunda divisão do Campeonato Carioca, que a primeira divisão. Por quê? Porque a primeira divisão é sempre aquela coisa viciada. Você vai ter sempre os 4 clubes chegando ali. Na segunda divisão, não. Na segunda divisão você vê um misto de quê? De planejamento, com misto de superação, com misto de coisas que a gente nem relata, que a gente não vê na primeira divisão. Então, hoje em dia, eu prefiro muito mais acompanhar uma segunda divisão do campeonato estadual do que acompanhar uma primeira divisão. Primeira divisão, só vou jogo do Fluminense, que é meu clube, entendeu? Mas, pô, eu sou apaixonado pelo Bom Sucesso, né? Eu acho que todo mundo da minha idade tem um carinho enorme pelo Olaria, entendeu? Então, me dói muito não ver esses clubes na gangorra da primeira divisão, para dar uma graça à primeira divisão. Entendeu? Então é isso que eu tinha para falar, para complementar o Cine. Sim. E eu queria perguntar também, aproveitando que você está aí com a camisa do Friburguense, perguntar para você, para o Sérgio aí também, sobre alguma curiosidade que vocês conhecem aí do Friburguense. Então, o Friburguense, ele é a fusão do Fluminense Serrano, daí de Friburgo. E ele herdou, o azul ele herdou do Fluminense e o vermelho ele herdou do Serrano. Ou seja, do Fluminense ele tinha um nome, não as cores. Ele foi fundado em 80, teve alguns jogadores que tiveram passagem em alguns clubes aqui no Rio de Janeiro, como o Abedi, que jogou no Vasco, jogou no Botafogo, o Cadão, que joga há anos, eu acho que até o técnico agora, o Cadão, ele acho que ele pega aqui, jogou até 42. Jogou, eu acho que joga até hoje, se bobear. E se você olhar no braço, treinador. Olhar no pescoço dele, ele deve ter alguma etiqueta de patrimônio do Friburguense, que ele está há anos. Teve o Bidu, teve o Adriano, que foi goleiro do Flamengo, e o estádio Juliette Coutinho, que é da família Guilherme. Juliette Coutinho, não, perdão, a gafe. É o Eduardo Guilherme, que é o estádio, que é da família Guilherme, tradicional família era dona do Copacabana Palace, tudo que doou o terreno pro estádio, para ele ser do estádio e do clube também. E foi onde foi construído o maior patrimônio do clube, que é o seu imóvel, o seu estádio. E, inclusive, depois de quando teve a obra do Maracanã, o estádio recebeu algumas cadeiras lá, que eu fui visitar. É bem bonito o estádio, bem legal. O estádio aqui é bem cuidado, assim, né? É bem legal. E ele é bem ali, ele é central, é fácil de acesso para a pessoa. O cara que quer fazer uma coisa diferente, o Fluminense vai jogar com o Friburguense no domingo. Sobe a serra na sexta-feira, fica numa pousadazinha com a companheira, o companheiro, e depois assiste o jogo e volta. Aí volta, curte lá, tem teleférico, se quiser fazer compra de lingerie também tem na cidade. Eu costumo levar minha mãe. Eu gosto muito, não para mim, para a esposa. Minha mãe costuma comprar para revender ali no bairro de Olaria. Inclusive, a comadre da minha mãe mora em Conselheiro e tudo. É uma cidade nesse invernozinho, então, se o cara quiser namorar, reatar casamento, ou pedir casamento, o clima, tirando essa pandemia, é excelente. Inclusive, Guilherme, meu Deus do céu, o Sérgio, né? O Sérgio e o meu editor, que ajudou a escrever o livro, o Paulo Ando, né? A gente está planejando, né? Já estamos com outros planos na cabeça. Então, para ano que vem, né? A gente quer trabalhar, a gente não sabe se isso vai dar certo, né? Porque, logicamente, que tem um custo de operação, tem tudo, né? Mas a gente, por exemplo, a gente pensa em fazer isso, a gente pensa em fazer, tipo assim, uma equipe, né? No caso, sou eu, Sérgio e o Andro, né? Para a gente fazer essas saídas justamente para acompanhar esses jogos. Então, por exemplo, jogo do Serrano em Petrópolis, beleza? Aí a gente vai reunir uma galera interessada, vai ter um site, a pessoa, tô interessada aí. A pessoa vai de van com a gente vai, faz um tour pela cervejaria lá, vê o jogo, né? De repente a gente tem uma palestra com alguém do clube, ex-jogador e tudo para receber, né? Infelizmente, né, o Cinho deve lembrar disso.
Infelizmente, sim, o Anapolina morreu, porque senão a Anapolina ia receber a gente lá no Serrano. Verdade. Mas lá no Serrano tem o Marcelo que jogou no Fluminense, no Flamengo. E aí a gente pensa em fazer o Mariola, isso. Né? O Mariola se aposentou, ele se aposentou lá. É um projeto que a gente tem para ano que vem. Por causa da pandemia, esse ano não vai andar nada. Então, ano que vem a gente está com esse planejamento, vamos ver se engatilha, né? E é isso. É isso. Esse ano a nossa ideia. Esse ano a gente só vai. Marcelo Mariola. Ele se aposentou. Ele é dirigente agora? Eu tive lá na véspera da aposentadoria dele. Foi quando? Ih, rapaz, isso tem. Foi no aniversário de casamento. Como jogador. Ele ia ser Serrano e Arthur. Era o gerente de futebol. Ah, tá. Beleza. Entendeu? Aí ele continua no clube. Ele tem conhecimento para isso. Viveu no campo, viveu da glória e depois foi encerrar a carreira no clube do coração do pai dele, né? Do clube da cidade dele. A história é bem legal. Tem muita coisa que a gente pode pescar. Tem muita a gente está falando aí do Marcelo Mariola, mas a gente está esquecendo de falar de um lateral esquerdo que jogou no Friburguense. Excelente jogador, o cara jogava muita bola. Ele tem um apelido pejorativo, é o Eduardo, o bigode, chamado pejorativamente de Eduardo Cachaça. Ele jogava muita bola, A bola era cria do Friburguense. Eu acho que ele também foi técnico da base do Friburguense. Cara, ele era um absurdo na lateral. Jogava muita bola, demais. Eduardo Cachaça. Craque. Demais ele, jogava muito. Já vi esse cara jogando com a Tipóia e amarrando a clavícula dele. Jogava muito. Essas histórias assim, bem legais do futebol, assim, né? Kleber, para a gente já ir encaminhando aqui para o final da entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho mais, você me mostrou aí a capa do seu livro, falasse um pouquinho mais aí sobre essa capa, a história dessa capa aí. A capa tá aqui, tá? O nome do livro, né, é Da Lama Grama, e aí tem uma explicação porquê do nome. Na verdade, o Chico Science, eu gosto muito do Chico Science, né, que faleceu. Então ele tem uma música, né, que é Da Lama ao Caos, né? E aí eu fiz uma relação, né, mas eu fiquei muito contente porque ninguém da terceira divisão, né, entendeu esse título e essa capa como alguma coisa pejorativa. Muito pelo contrário. O pessoal entendeu, né, logicamente, que o livro, né, ele tem uma síntese absurda. A capa, né, ela diz o que é terceira divisão, né? Eu estou no estádio, que é o Marrentão, um estádio completamente sem infraestrutura, tá? O banheiro do Marrentão é um cenário de guerra, tá? Então, tipo assim, é um estádio que está abandonado, literalmente, né? O Magiense tinha mando lá, né? E lá em Los Lados. Então, o que acontece? É uma capa que sintetiza tudo, né? Tá vendo que só tem eu na capa, né? Não tem mais ninguém no estádio, né? E esse jogo, né? Por acaso, eu sou apaixonado por cachorro, né? Eu tenho 6 cachorros e 9 gatos, né? Bicharada tremenda aqui. E esse cachorro, quando eu cheguei, ele estava nessa posição. Então, eu sentei, minha esposa tirou a foto, minha esposa, coitada, ela sempre passava o perrengue comigo. E aí, essa foto sintetiza tudo, porque é o abandono, é o desprestígio da série B2, beleza? Com falta de infraestrutura, tudo, né? E você tem um cachorro vendo o jogo, né? E você tinha pouquíssimas. Esse jogo, foi o jogo que me deu o start para escrever esse livro. Esse jogo foi simplesmente Barcelona e Juventus. Acho que foi quase no final do primeiro turno, né? Então esse jogo foi que me deu até um tom de engraçado, que eu falei, pô, a gente tem o Barcelona e a gente tem o Juventus aqui no Rio de Janeiro. E ninguém nunca ouviu falar nesses clubes, então quero dar voz para esse pessoal, entendeu? Então, tipo assim, esse livro, esse jogo em si, né, ele foi disputado justamente quando todo brasileiro, nem do Rio Grande do Sul,
até lá o Rio Grande do Norte, né, estava pensando que o futebol brasileiro estava parado por causa da Copa América. E não. Na Copa América, ela parou todos os campeonatos, mas o campeonato da terceira divisão do Rio de Janeiro, ela não parou. Então, esse jogo retrata justamente que é o jogo da final. Estava acontecendo a final da Copa América no Maracanã, né, entre Brasil e Peru. E a minha preocupação maior era estar indo para o Marrentão para ver Juventus e Barcelona. E aí é até engraçado, porque no livro eu conto que eu fiquei extremamente irritado, porque quando eu cheguei, né, quando a gente estava indo, a gente passou perto do Maracanã, o Maracanã estava entupido de gente. Eu estava querendo ir para ver um jogo no Marrentão, que ninguém nem sabe que existe Marrentão, entendeu? E aí, o livro também, nesse capítulo em si, ele critica, porque o que acontece? Quando eu passei na porta do Maracanã, não parecia ser um jogo da seleção brasileira. Porque, poxa, o Brasil é um país completamente miscigenado. Eu só encontrei branco e louro naquele jogo. Os negros e os mulatos que eu encontrei eram justamente quem estava vendendo cerveja e churrasquinho de gato. Então, isso está retratado no livro também, entendeu? É a sociedade brasileira, né? A sociedade racista, né? Xenófoba, né? A gente é tudo isso. Ela está relatada nesse livro. E esse jogo em si, eu achei ele muito importante, porque ele retratava um jogo da Série B2 entre Juventus e Barcelona. E o que acontece? Estava tendo a final da Copa América no Maracanã. E aí eu até brinco, eu falo que parecia que eu estava no jogo do KS Cracóvia, que eu já fui na Cracóvia, então era só polonês, só branco, louro. Parecia que estava no jogo do KS Cracóvia, na Polônia. Porque você olhava, você não via moreno, você não via mulato, você não via negro nas imediações do Maracanã. Então, isso não é a identidade do futebol brasileiro. A identidade do futebol brasileiro é literalmente o Geraldino, o Arquibaldo, tudo isso que literalmente se perdeu e está por uma linha para se romper. Ou seja, eu julgo que o futebol brasileiro ele está uma linha de perder completamente a identidade que ele tem. Por isso que os meus alunos, grande parte dos meus alunos, tem caderno do Barcelona, caderno do Real Madrid, entendeu? Não faltam aula, por exemplo, para assistir um jogo do Flamengo, um jogo do Vasco, mas faltam aula para ver um Juventus e um Roma, entendeu? Então, tipo assim, e isso não era. Eu faltava aula para ver Fluminense e Olaria na Bariri, entendeu? Então, tipo assim, essa é a alma do futebol brasileiro. E não é à toa, né? Não é à toa que o Brasil ele está tanto tempo sem ganhar um título mundial. Né? Ganhamos a Copa América, né? E aí tem uma crítica muito forte, porque se aquele pênalti existisse contra a Argentina, a história poderia ser outra, né? Então, a mídia ela trabalha para enaltecer esse futebol de elite, quando na verdade, a gente sabe que o futebol brasileiro ele não é feito na elite, ele é feito no povão, naquele cara ali que trabalha meio turno, depois está jogando bola, né? Porra, tá naquele jogador da Série B2 que ele sai, é substituído, é triste isso, eu quase chorei quando eu vi isso. O cara recebe como repositor energético um garoto de 19 anos correndo no sol de 3 horas da tarde, tá? Ele recebe como repositor energético um pão, um misto frio, né? Um misto frio com uma folha de mussarela e um guaraná. Esse é o repositor energético daquela garotada, entendeu? E aí, isso é a realidade brasileira. Quantas pessoas, né? Quantos brasileiros hoje em dia não tem isso para comer, não tem um pão com mussarela para comer. Então, esse livro, né, quisera eu, e graças a Deus está sendo um sucesso absoluto de vendas, mas quisera eu que eu vendesse, sei lá quantos 1000 exemplares desse livro, entendeu? Eu ia, sei lá, dar tudo para essa garotada que eu vi correndo, suando, né, passando o perrengue, o pão que o diabo amassou, correndo atrás do sonho de ser jogador de futebol. Beleza? Então, o livro ele é a síntese da sociedade brasileira com uma roupagem, vamos dizer assim, né, do futebol. Literalmente a pátria de chuteiras. Sérgio, não, que você estava falando aí de matá-la para assistir Juventus e Roma e tudo. Eu vivi para ver 2 situações. Eu fui fazer um evento de um aniversário de um garoto em Bangu. O tema foi Paris Saint-Germain.
Pô, perder pro Barcelona e pro Real Madrid, ainda vai. Agora perder pro PSG é sacanagem. A segunda coisa, teve uma vez que o Real Madrid foi campeão europeu, soltaram fogos aqui no bairro. Ou seja, era uma coisa que eu falava 15, 20 anos atrás, eu ia chamar de louco, está acontecendo agora. O que acontece lá com o cara que é da Dinamarca, do Japão, que torce para os times europeus, está acontecendo aqui agora. E ninguém tá abrindo a mente para isso. E outra coisa que acontece também, a elite, o futebol nunca foi do pobre. O pobre que se meteu de intrusão, porque desenvolveu a habilidade, o pobre ele é suportado. Porque a elite sempre foi majoritária no futebol. Isso daí, infelizmente, é uma verdade. As histórias que a gente sabe aí dos campeonatos carioca, na Bahia, que tinha a Liga dos Brancos, na Bahia, o local que mais tem negros no Brasil, tinha essa diferença. Proibir o pobre e o negro de jogar futebol. No Rio Grande do Sul, que tinha uma liga só dos canelas pretas, que era chamado. Aqui no Rio de Janeiro, essa hipocrisia de dizer que não tem racismo. Então, o pobre, ele sempre foi aturado, suportado. Quando ele é ruim, ele é ignorado, como a gente vê hoje em dia aí. O cara quer cobrar o ingresso a R$100 para ver um futebol que R$10 estaria bem pago. É o que acontece. E o livro reflete um pouco isso. O Sérgio falou e me fez me lembrar uma outra coisa. O livro, pô, a gente tem 3 horas para ficar falando do livro, é muita coisa. E o livro, ele retrata muito bem a nossa sociedade. Então, tipo assim, eu vi também absurdo, né, de jogador sendo chamado de macaco, né, no jogo do Casimiro de Abreu, Araruama, né, chamaram o goleiro Everaldo do Araruama de macaco, né, ele quis partir para cima do idiota que falou isso. Então, tipo assim, tudo que a gente vê, né, de lado bom e de lado ruim da nossa sociedade tá retratado nesse livro, né? Por isso que um amigo meu, ele virou e falou assim, pô, eu tô adorando as tuas sacadas, né? A resenha é legal, mas as sacadas do antes do jogo, do intervalo, das figurações, das coisas que aconteceram, elas estão sendo muito legais, porque justamente retrata, né, justamente o que é a sociedade brasileira. É uma sociedade que, né, como o Sérgio bem disse aí, é uma sociedade extremamente elitista, extremamente racista, né, e cada dia mais. Sim. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou pedir para você falar mais então sobre como o pessoal pode comprar o livro, né? Como entrar em contato com você e o pessoal comprar o livro e as considerações finais de vocês. Tá, bom, vamos lá. O livro, quem quiser comprar, apresse, tá? Porque o que acontece? Graças a Deus, né, a gente fez uma tiragem limitada, né, porque eu sou professor do Estado, então no sistema de vaquinha muita gente ajudou, tá? Então, graças a Deus, eu não precisei me desesperar em relação à parte financeira, eu consegui escrever o livro com a ajuda de amigos, com pessoas que compraram o livro antes, tá? E o que acontece? O livro ele pode ser... E o livro você não vai encontrar em livraria, não vai encontrar nada, biblioteca, nada disso, porque como é a tiragem pequena, né, eu fiz os livros e eu estou vendendo os livros. Então, quem tiver interessado pode entrar em contato comigo, né? E aí até a crítica do Sérgio, porque eu só vejo o Facebook, então o meu Facebook é Kleber Monteiro e o E sem acento, né? Tem a foto de um cachorro, ou então através do telefone, meu celular, que é 99791 5589. 99791 5589. E quem quiser também encontrar no centro do Rio, tá sendo vendido no Sebo X, né? Que é ali na Praça Tiradentes, número 9601. Então ali é o ponto físico, vamos dizer assim, que a gente tem a venda do livro, que é justamente onde o Paulo trabalha. O Paulo André, que ajudou demais a escrever o livro, que ele trabalha. E é o legal também que é difícil, né, a pessoa que gosta de futebol, né, entrar no Sebo X e só levar o meu livro, porque tem uma absurda quantidade de livros sobre futebol, entendeu? Então, você sempre vai lá, você termina comprando mais de um livro. O Kleber esqueceu de falar também do e-mail, esse teimoso, arcaico, dalamagrama@gmail.com, e também tem o Instagram do livro, é o @da.a.lamagrama, lá no Instagram, é fácil de achar.
Ou então procura lá, pesquisa da Lama Grama, que você acha o Instagram e faz o pedido lá para ele também. É simples. Certo. Aqui, Kleber, Sérgio, também o Cinho, que acabou perdendo a conexão aí, mas agradeço ele aqui também. Depois vocês falem aí com ele, por favor. Obrigado pela participação aqui e até uma próxima. Sucesso aí pro livro. E eu tô curioso aí, ansioso para poder ler o meu. Depois eu quero teu feedback, com certeza. Pode deixar. Valeu, Kleber. Um abraço. Abração. Obrigado, Sérgio. Valeu, Sérgio. Valeu, Guilherme. Um abraço. Valeu, Kleber. Um abraço. Valeu. Falou.